Olá, bom dia. Começamos mais um Secov Debate, o primeiro agora de 2019, novo ano, com o novo presidente da República, novos governadores e novo presidente do Secov aqui em São Paulo, agora Basílio Jafé está aqui com a gente, o nosso convidado especial do programa de hoje. Bom dia. Bom dia, Denise. Muito bom estarmos aqui novamente, agora em outra condição. Bom dia a todos. E um feliz 2019, né? E vamos começar com expectativas, por enquanto, muito favoráveis em relação à economia. E eu queria lembrar um pouquinho, assim, do fechamento do ano passado, que saiu de extrato, né? Que foi uma mudança importante para o setor. Foi uma grande notícia para o nosso final de ano. Mas vamos deixar claro, Denise, que o distrato saiu, ele deixou as regras mais claras, porém não é a solução que nós esperávamos. Nós entendemos e continuamos entendendo que o contrato é irrevogável, um contrato de venda e compra é irrevogável e retratável. E apenas os contratantes que têm o direito de interferir nele, de mexer nele, etc. E não pode ser nunca uma opção de compra, onde você diz, eu não brinco mais, vou desistir, quero meu dinheiro de volta e ainda mais corrigido. É um tema que nós já discutimos em outras oportunidades, mas que tem que ser reiterado sempre. Agora, o nosso setor estava vivendo uma insegurança jurídica muito grande pela falta de regras claras. Cada caso, via de regra, era judicializado e as sentenças eram díspares. Cada juiz decidindo de acordo com a sua consciência e em termos de valores diferentes, restituições diferentes, condições diferentes, ficava difícil para nós trabalharmos. Isso causou consequências sérias ao nosso setor. Diminuiu muito o ritmo de investimentos, o número de lançamentos. Muitas empresas se fragilizaram, porque ninguém esperava ter que devolver dinheiro que já tinha sido empregado em tijolos. E não foi pouco, né? E não foi pouco. Sem dúvida, não foi pouco. Nós tivemos, em 2016, uma taxa de distratos que superou 30% dos contratos executados. Isso, em termos da influência no caixa, da repercussão no caixa, é um número altíssimo. Bom, pelo menos agora fica definida uma situação do ponto de vista jurídico. Agora, o que se espera é que haja retomada do crescimento, porque um dos problemas que levaram à quantidade muito grande de devolução de imóveis foi a desaceleração da economia, a desaceleração do próprio setor imobiliário, queda de preços, né? Houve uma queda de preços, sim, mas muito longe do comportamento de bolha que alguns previam, Denise. O mercado apenas se ajustou. Ocorreram no auge dos anos 2011, 2012, quando vivíamos o melhor dos cenários, ocorreram altas de preço que depois, talvez acima do que deveriam acontecer, e que depois acabaram sendo corrigidas. Mas, em termos reais, a diminuição do preço dos imóveis foi pequena, foi dentro da normalidade. Portanto, agora entendemos que o mercado está mais saudável, está com preços, pode-se dizer, adequados, corretos à realidade atual e pronto para atuar. E, aliás, já vemos, me antecipando a sua possível próxima pergunta, Denise, já vemos que as perspectivas para esse ano são muito boas. Nós não temos ainda os resultados do ano passado fechados, evidentemente, hoje ainda é dia 9 de janeiro, porém, espera-se alguma coisa em torno de 15% a mais de vendas e de lançamentos do que no ano de 2017. Bom, eu lembro que quem está nos acompanhando, se quiser participar aqui da conversa, mandar alguma pergunta ou algum comentário, pode mandar através dos nossos canais que eu repasso aqui para o novo presidente do Secov. E eu queria saber de novos desafios para este novo ano, nova gestão aqui do Secov. Quais são os desafios para o setor construção? Claro, buscar maior crescimento, mas estruturalmente. Perfeito. O nosso setor está sempre em busca de segurança jurídica. Esse é um tema recorrente, mas muito importante. Por quê? É um setor de longo prazo que depende de contratos. Você não está comprando um sorvete, uma camisa que fica pronto em horas. Você tem um ritmo de produção de anos e um ritmo de pagamento de um número maior de anos ainda, via de regra. Então, é um setor que depende de estabilidade. Bom resultado,
nós precisamos de confiança. O cliente comprador, aquele que está comprando a sua residência, ou a sua segunda residência, ou o cliente corporativo, quem quer que seja, precisa ter confiança de que o mercado, primeiro, apresenta estabilidade e, segundo, apresenta perspectivas de crescimento. Então, o nosso comprador, se ele acha que vai permanecer no emprego, tem perspectivas de crescimento, etc., ele sente confiança para comprar o seu imóvel, para atingir aquele sonho que vai lhe conferir tanta dignidade de, puxa, eu estou pisando naquilo que é meu, da cidadania, da tudo, uma série de características que são tão importantes para as nossas famílias. Então, nós buscamos, sim, Denise, que fazer com que isso aconteça. Esse talvez seja o ponto mais importante. Para isso, regras claras. É o ponto mais... E nós tivemos aí essa questão de expectativa das famílias terem acesso ao setor imobiliário, um certo ruído com relação ao presidente da Caixa nessa questão de financiamento, de custo de financiamento. No fim, ele acabou esclarecendo, não é, que a Caixa deve manter os juros de mercado, só que eles são acima do Minha Casa Minha Vida. Parte da recuperação que veio do setor imobiliário no ano passado foi muito puxado por Minha Casa Minha Vida, aqueles imóveis mais populares, o programa em si. Para este ano, há expectativa de uma reativação do mercado no geral? Existe sim essa expectativa. Por que o Minha Casa Minha Vida se sobressaiu tanto? Porque as pessoas entenderam, em primeiro lugar, e os nossos gestores, nossos governantes entenderam que é um programa perene, que não está sujeito a vicissitudes de ocasião. Então é um programa que permanece. E é um programa que tem dado certo, tem sido exemplo, inclusive, para delegações estrangeiras que vêm aprender como nós estamos fazendo, como nós estamos atuando, e tem visto que está funcionando, está contribuindo para diminuir um déficit que é extremamente relevante ainda. E, finalmente, as pessoas de menor renda, menor capacidade econômica, estão se sentindo seguras para adquirir o seu imóvel com um juro já fixado, um juro subsidiado, com parte do valor da compra já subsidiada também, e com a perspectiva de permanecer com a sua atividade, com o seu emprego, com as suas fontes de renda, ela se sente segura para comprar. No município de São Paulo, especificamente, nós tivemos, no novo plano diretor e nova legislação de zoneamento, condições melhores de atuar no Minha Casa Minha Vida. Como a gente diz no nosso jargão de mercado, a conta fecha. Então foi possível produzir em São Paulo, na região metropolitana, imóveis suficientes para atender uma demanda que é muito grande. Se você pensar, nós temos hoje 7.700.000 famílias que ainda buscam o seu imóvel. Além disso, nós temos um crescimento vegetativo da ordem de 800.000 famílias, ou novas famílias por ano. Novas famílias, e aqui nós vamos incluir, por exemplo, quem se separa. Antes era um casal, morava no seu apartamento, de repente é um ex-marido e ex-esposa que moram em 2 apartamentos. Então, são 800.000 por ano, mais os 7.700.000. Nós temos todo esse espaço para atender, para nós tentarmos equilibrar a demanda existente. Agora, tem essa questão das pessoas que se separam. Agora, nós tivemos uma situação aí bem formada como consequência da crise econômica de muitos jovens morando com a família ou pessoas dividindo o mesmo imóvel, porque a gente tem esse processo em relação a empresas que trabalham juntos, o coworking, mas agora também moradias, não é? Na medida em que haja uma reativação da economia, a tendência é esse pessoal sair para o mercado também querendo o próprio imóvel. Sem dúvida. Foram adiadas uma série de compras em função disso, as pessoas se sentiam mais seguras em permanecer no ninho familiar, no ninho já existente, mas agora com esse aumento da confiança, as pessoas estão, sim, investindo e adquirindo o seu imóvel, que é uma segurança de vida. Existem novas modalidades, você falou muito bem do coworking, temos também o co-housing, e o nosso mercado já está atendendo as pessoas que têm preferência por esse tipo de aquisição. E ainda em relação à sua pergunta anterior, continuando a responder, entendemos sim que o mercado de classe média, o mercado de classe alta, imóveis de alto padrão, vão apresentar bons resultados esse ano.
porque a demanda para eles também ficou reprimida. E no caso deles, mais reprimida, porque eles não tinham Minha Casa Minha Vida para ajudar. O que nós entendemos que ainda vai demorar um pouquinho mais é o mercado de imóveis corporativos, imóveis comerciais. Embora as lajes comerciais ainda não se tenha mais produzido nesses últimos 2 anos, a produção foi muito pequena de novos empreendimentos em função do enorme aumento de produção que nós vimos no início da década, a vacância está diminuindo rapidamente, mas para esse ano ainda sentimos que está acima do valor que nós chamamos de equilíbrio. Portanto, lajes corporativas e salas comerciais, ainda a recuperação demora um pouquinho mais. Não esperamos que aconteça ainda algo significativo durante esse ano. Agora, há uma expectativa também de que os novos governantes, tanto no âmbito estadual como no federal, tenham uma preocupação com essa questão da habitação e aí focada não só no Minha Casa Minha Vida, na aquisição do imóvel, mas também locação, que é uma questão que foi colocada aqui em vários programas, em vários nossos debates, que seria uma alternativa, até para acelerar e dar o acesso à população mais pobre mesmo. Sem dúvida. É um caminho? É um caminho que nós vemos com muita intensidade tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, no Canadá, ou seja, nos países de sucesso. Existem pessoas que efetivamente não querem ou não podem, mesmo com altos subsídios, adquirir a sua casa própria. Para essas pessoas, a locação acessível residencial, o lar, é um caminho inteligente, porque a pessoa loca, paga valores baixos. Existem aí toda uma montagem financeira para possibilitar isso. E se um dia ela melhorar ou ela mudar de ideia, se ela resolver adquirir aquele imóvel que ela locou por algum tempo, as parcelas que ela pagou serão consideradas parte de pagamento. Então é um jogo de ganha-ganha. E a gente percebe também que há uma preocupação do governo com relação à construção, não apenas do ponto de vista de oferta de moradias, mas preocupação com o emprego. Hoje eu conversava com o secretário especial Carlos Alexandre da Costa, e ele colocou exatamente isso, a importância que o setor da construção pode ter na geração de emprego. É um setor que usa de uma forma intensiva a mão de obra, né? Então é um outro dado que o governo pode depois contabilizar se houver essa reação toda do setor da construção. Sem sombra de dúvida, se nós somarmos o mercado imobiliário e o mercado de construção civil propriamente dito, de infraestrutura, tipo estradas, portos, aeroportos, etc., nós chegamos a um valor um pouquinho acima de 10% do PIB, não é pouco. E nós absorvemos, sim, mão de obra intensiva, você colocou muito bem, e o que é muito significativo. É uma mão de obra que não necessita tanta qualificação, então pode absorver contingentes que hoje não têm muitas alternativas. Eu diria que basicamente seria o setor do agribusiness e o nosso. Chegou um momento antes da crise que havia carência total de mão de obra, e aí não apenas a menos qualificada, como na área de engenheiros mesmo. Tivemos isso. Sim, Houve uma mudança muito brusca do setor, não é? Houve. Em relação a isso, quando a economia entrou em recessão. Houve. O Brasil ainda sofre movimentos bruscos, nós podemos chamar. Tanto na subida quanto na recessão, os movimentos são mais bruscos do que a gente vê na maioria dos países. Mas é assim que nós funcionamos, que vai fazer. É o Brasil, né? É o Brasil. Agora, em relação ao estado de São Paulo, que agora o Secov tem lá quase que um porta-voz, né, da área de habitação, na área da construção, o ex-presidente Flávio Amari, que vai ser secretário de habitação do governo, já é secretário. Uhum. Então, ele sabe muito das carências e de soluções que o próprio mercado pode ter para as carências que são do Estado, né? Sabe, ele conhece com profundidade absoluta o mercado habitacional e conhece as carências, como você muito bem disse, conhece tudo que é necessário fazer para resolver. Passou o mês de dezembro formulando planos, desenvolvendo ideias para ter uma atuação profícua, para que a gente possa efetivamente contribuir para diminuir o déficit habitacional e atender a demanda habitacional, basicamente de baixa renda, no estado de São Paulo. E colocar todo mundo ao abrigo da lei. Vamos priorizar construções, vamos priorizar dignidade, vamos priorizar escrituras em detrimento
de invasões e outros que tais, não? Agora, no Estado especificamente, quais seriam as prioridades aí para o setor da construção para se conseguir reduzir burocracia, facilitar o encaminhamento dos projetos, reduzir custos, ter uma maior agilidade? Sim, sim. Isso funciona em dois níveis, nível estadual e nível municipal também. Como você sabe, nós, para iniciar um empreendimento, temos que obter uma série de licenças, algumas estaduais, algumas municipais. As licenças estaduais, o Flávio Amari está trabalhando para que a gente possa ter ganhos de redução de burocracia nos licenciamentos todos, que hoje são concentrados num órgão denominado GRAPROAB, e que já funciona melhor do que no passado, mas ainda tem muito espaço para nós melhorarmos. Vamos falar também de lotes, que tem uma legislação estadual bastante, eu diria, intensa, que os loteadores têm que se submeter, e para tudo isso existe muito espaço sim para trabalhar. E no campo municipal nem se fala. As leis hoje, a legislação em geral é muito detalhista. Será que nós precisamos de todo esse detalhamento, esse detalhismo? Você chegar numa espessura de parede, você chegar numa exigência de pormenores que eventualmente não são tão determinantes para você executar uma habitação. Então, nós entendemos que devemos ficar num plano mais geral. E também a grande luta, talvez, do nosso setor esse ano, especificamente no município de São Paulo, é o que nós chamamos de calibragem da lei do zoneamento. O zoneamento atual foi aprovado após o plano diretor, saiu em 2016, tem vigência desde 2016, e tem aspectos que nós entendemos que possam ser muito melhorados, para adequar São Paulo a uma cidade, uma metrópole do século XXI. É difícil você entender que em 94% da cidade de São Paulo você possa construir 8 andares e que, em função disso, as pessoas tenham que morar em outros municípios, aumentando enormemente os problemas de mobilidade. Esse é um exemplo. Outro exemplo, é difícil entender por que é tão difícil nós... É difícil porque é tão difícil, é um pouco demais, né? Mas isso é efeito do calor que nós estamos sentindo aqui, viu? Não, é a dificuldade também do próprio setor, essa burocracia toda que você tem, né? Mas um outro exemplo é que é muito complicado nós executarmos um retrofit, uma recuperação de um imóvel no centro da cidade, que é o local da cidade, com certeza, com maior infraestrutura, adequado a receber muita gente. E você fala tanto de reativação do centro, pois e seria um caminho até. É um caminho espetacular, o Rio até avançou muito com isso, mas nós em São Paulo ainda precisamos melhorar, Denise. Tem um campo enorme, quantos prédios antigos poderiam ser recuperados, servir de habitação e tudo mais. Hoje, para você conseguir recuperar um prédio antigo, fazer o que a gente chama de retrofit, você tem que submeter à legislação atual. Como é que faz? E a Prefeitura recentemente, inclusive no final do ano, anunciou a desocupação de vários imóveis por questões de segurança. Sim, e são imóveis que poderiam ter tido um tratamento diferenciado, né? Para não ter, inclusive, de se chegar a essa desocupação, não é? Com certeza, esse é outro campo. Então, nessa gestão, Denise, nós vamos focar 4 pontos básicos, 4 eixos básicos. O primeiro deles é esse: estratégias para nós desenrolarmos o setor, darmos condições de operação para as empresas do setor, para todos aqueles que queiram operar mercado imobiliário. Melhorar condições de burocracia, de legislação, aperfeiçoar tudo que seja possível. O segundo eixo seria a nossa participação política. Nós já conversamos isso em outras oportunidades, mas é sempre bom deixar claro que o empresariado, a livre iniciativa, não pode mais se omitir. Nós não temos mais esse direito. Isso nos custou muito caro no passado. Nós deixarmos a política exclusivamente para os políticos não funciona. Nós temos que deixar claro também quais são as nossas ideias, quais são os nossos ideais, como nós podemos contribuir para o bem do país, para o desenvolvimento econômico do país, e temos então que estar presentes. Assim como estivemos presentes por exemplo, no desenvolvimento da legislação da terceirização, reforma trabalhista, reforma da Previdência, etc. Então, temos sim que continuar participando do processo de aperfeiçoamento do país. O terceiro eixo
é o Secov propriamente dito. Sabemos que nós temos agora um desafio muito grande em função da não obrigatoriedade do recolhimento da contribuição sindical. Como todas as entidades patronais e de empregados, nós sofremos muito, a nossa arrecadação diminuiu muito, mas nós temos que continuar atendendo o mercado, temos que continuar atendendo os nossos associados com a mesma qualidade que nós sempre atendemos e que eles esperam que aconteça. E nós vamos continuar atendendo, mas esse é um desafio muito grande, fazer mais com menos. Porque você pega uma situação de crise ou de aperto financeiro, as pessoas vão cortando tudo que é possível, não é? É claro que o Secov tem um outro aspecto que é diferente do sindicato, que é voltado para os empregados, né? Mas tem um papel a exercer. Eu acho que tanto do ponto de vista dos patrões como dos empregados. Foi uma coisa que ficou meio desarticulada e tem discussões que tem que passar por alguma representatividade, né? Veja, nós somos a favor da não obrigatoriedade. Vamos deixar isso muito claro. Se alguém vai nos pagar a contribuição, que seja por merecimento, porque a empresa, a pessoa acha que nós estamos executando um bom trabalho, que seja sempre assim. Mas nós temos que nos adequar, porque a realidade é que o faturamento diminuiu e não foi pouco. E finalmente o quarto eixo é inovação. É imprescindível nós participarmos desse mundo novo que está se atualizando com uma velocidade cada vez maior. Conceitos que eram válidos há 10 anos, há 5 anos atrás, não são mais hoje em dia. Acabamos de falar de co-housing, co-working e inteligência artificial, internet das coisas. Nós temos que estar muito atentos a isso, temos que participar disso. Nosso setor precisa participar, o Secov precisa funcionar como um indutor de todas essas novas atividades, dessas novas práticas, e certamente faremos isso. Estamos já com programas para avançar em tudo isso. Nós tivemos um debate específico sobre essa questão de tecnologia, tanto em uso nos prédios, nas moradias, empreendimentos comerciais e residenciais, e também de manutenção da cidade, das grandes obras, tudo sendo monitorado para que se possa fazer, inclusive, um acompanhamento de qualidade, evitar problemas, como nós tivemos viaduto aqui em São Paulo. Sim. Então, são várias oportunidades, é o caminho, né? Não tem muita volta em relação a isso. A gente vê, por exemplo, os prédios usando tecnologia como segurança até, substituindo porteiros, sim, mas tem várias aplicações na própria construção. Com certeza. Várias startups. Nós temos aqui um programa de incentivo e desenvolvimento de startups que tem funcionado muito bem, e recebemos aqueles jovens com ideias incríveis, maravilhosas, e colocamos ele para participar das nossas reuniões. Vamos embora, estamos juntos, no bom sentido. Essa frase ficou meio complicada, mas vamos estar junto com vocês, vamos apoiar o desenvolvimento de vocês. Claro, é bom para todo mundo. Agora, do ponto de vista de financiamento para o setor, eu falava há pouco daquele ruído que houve em relação a juros de financiamento da Caixa, no fim esclarecidos. Haveria necessidade de alguma alteração? Porque já houve uma redução até importante dos juros, né? Se pensa em alguma proposta, alguma coisa nesse sentido? Isso é uma questão de funding. Nós temos no nosso setor, basicamente, duas espécies de funding tradicionais, que é o fundo de garantia e a caderneta de poupança. O fundo de garantia funciona para financiar Minha Casa Minha Vida e habitações de menor valor. Por outro lado, a caderneta de poupança funciona para financiar a classe média, basicamente, imóveis de maior valor. O fundo de garantia tem como custo os 3% ao ano, que são a remuneração que paga aos seus depositantes. A caderneta de poupança era 6%, agora baixou um pouquinho, estamos em 4,55%, alguma coisa assim, mas de qualquer maneira é um funding maior. A esse funding existem os custos de operação e finalmente a margem da instituição financeira financiadora. Portanto, se o Minha Casa Minha Vida eles têm um custo da ordem de 4 e financiam por 4,8, 5, 5,2, tem espaço para reduzir alguma coisa? Restrito. Caderneta de poupança. Hoje nós estamos falando em 4,5, 5 nessa faixa, com os custos vamos para 6 e alguma coisa, o banco está financiando a 8,5, 9, tem um espaço um pouquinho maior. Mas ainda é muito além do que você vê, por exemplo, em outros países.
Nos Estados Unidos, até 2 anos atrás, você financiava a 3% ao ano. Hoje você financia a 4,5% ao ano. E prazos longos, até 30 anos. Mas lá o juro é repactuado a cada 5 anos, então isso diminui um pouco o risco do banco. Mas enfim, mesmo agora numa época em que o juro subiu bastante, já aconteceram 9... para eles, subiu, o padrão deles. Para eles, padrão deles. Mas foram 9 subidas de 0,25. Né? Você que é expert nessa. E deve vir mais ajustes agora. A previsão é pelo menos mais uns 3, mais né? 3? 2 ou 3. Falando, tem uma revisão, 3, inclusive briga do Trump com o Federal Reserve em relação a isso. Eles já estão sinalizando cautela, mas é um padrão de juros muito mais baixo aí que o Brasil. Mexe com o mercado global, mas bem diferente do que nós temos. Ainda com o juro alto, se fala em 4,5. Nós continuamos a 8,5, 9. Muito melhor, claro, do cenário de poucos anos atrás, quando era 12, 13, 14. A taxa básica é 6,5. Mas ainda dá para baixar. Taxa básica é 6,5. E se você pegar exemplos na Europa, os juros são menores ainda. Na França, na Espanha, você consegue hoje financiar um imóvel na faixa de 3%, às vezes até um pouquinho menos. Então, quem sabe nós possamos sonhar com um Brasil com as suas contas equilibradas, onde não exista necessidade de o governo se financiar tanto e que, portanto, os juros possam cair. É uma condição macro do país, né? Você Não tem espera dúvida. a reorganização geral da economia e eu acho que essa questão de desburocratização, de se tirar esse entulho burocrático dentro do Brasil, eu acho que é um dos grandes focos da atual equipe econômica. Inclusive o secretário especial que eu falava há pouco, ele colocou essa questão, de você diminuir as dificuldades para licenciamento, para obter as licenças, autorizações e tudo. Ele falou que tem muita coisa que trava, né? E a gente sabe que é assim, não? É assim. O licenciamento ambiental, por exemplo, é uma dificuldade enorme. Hoje nós enfrentamos diversos órgãos, às vezes com diretrizes conflitantes, você atende a um, aí não consegue atender o outro, e como é que faz, e você fica no meio daquilo sem saber para onde se virar, e com isso às vezes o seu projeto, que era adequado para um lançamento em 2019, mas você passa 2019, você não aprova, 2020 você não aprova, aí como é que faz? Então, nós precisamos efetivamente diminuir muito, principalmente deixar claro, mais simples o licenciamento ambiental, com regras mais fáceis. Existe, inclusive, esse é um dos nossos objetivos para esse ano, da nossa lição de casa para esse ano, um projeto de lei que está no Congresso, está em estudo no Congresso, que deixa mais claro todos os processos. Ele não entra no mérito do se é bom fazer isso, fazer aquilo. Não, apenas é para esclarecer os procedimentos. Quase que um PL saneador. Não é o termo, mas dá para a gente entender o contexto. E se o Congresso conseguir aprovar, isso vai facilitar a vida, aliás, de 3 setores fundamentais. O mercado de construção civil, o agribusiness e o mercado de mineração. São os setores que mais sofrem com o meio ambiente. Porque às vezes tem uma leitura diferente de cada situação que acaba travando os projetos. Sim. Né? Então a definição de que condição vai encontrar efetivamente, isso é um problema do Brasil, aliás, em outras áreas também. A gente tem mega projetos que são interrompidos por liminares, questões ambientais, e houve uma boa intenção inicial. Exatamente. Por exemplo, né? Rodovias, Belo Monte, Nossa, tirando a questão de corrupção e tudo mais, quantos problemas ambientais ela enfrentou, não é? Muitos, e ainda enfrenta. São exigências desmedidas, onde parece que cada órgão ou cada pessoa quer fazer uma exigência ainda maior e mais radical para dizer que é o mais difícil, etc. Então, e nós ficamos no meio dessa dificuldade toda. Então, se houver um clareamento disso, nós vamos poder atuar com mais tranquilidade. Agora, ainda em relação a essa questão da legislação, durante as discussões a respeito do extrato, voltou muito questionamento quanto aos compromissos das construtoras em geral com relação à entrega dos bens. Que a gente fala de atrasos por processos, por dificuldades de licenciamento e tudo mais. Mas tem muitos atrasos que ocorrem na construção. Como é que fica essa situação agora, diante de tudo que foi discutido? O processo de construção é extremamente complexo. E nós temos mais de 3.000 insumos diferentes numa obra, num prédio. Não estou falando de uma hidrelétrica, um simples edifício.
3.000 insumos que você trabalha e os 3.000 têm que ser entregues no tempo, aplicados no tempo, tudo no tempo. Então, é complexo. Tudo bem, esse é um ponto. Mas, além disso, acontecem interrupções não programadas, acontecem greves, acontecem... Um vizinho não gostou que perdeu o sol da manhã, então entra e algum juiz eventualmente dá uma liminar, que vai ser derrubada, mas até aí você perdeu umas semanas, alguns meses. Então, existem imprevistos que atrapalham esse ritmo. Então, é importante que a gente tenha regras claras, mas que exista uma tolerância em relação a isso. O que foi convencionado na lei aprovada dos distratos é algo que já vinha sido praticado, desde 1964, desde a lei das incorporações, que é uma tolerância de 180 dias. Ou seja, se você promete a entrega para 28 de fevereiro, em tese você poderia até 28 de agosto e ainda estaríamos dentro do prazo. Isso é muito comum também em outros países, Denise. Nos Estados Unidos, essa tolerância é de 1 ano. Estados Unidos, onde o contrato é respeitado mesmo. A lei muito mais rigorosa. A lei muito mais rigorosa, etc. Mas existe esse entendimento de que imprevistos podem ocorrer. Mas pelo menos está disciplinado. E o que foi muito bom, atrasou 6 meses e 1 dia, tudo bem, a incorporadora começa a pagar a indenização, pagar os custos eventuais do comprador, etc. Ou seja, está claro a todos. Transtorno, né? Porque às vezes o comprador tem uma operação casada, Exato, tem de entregar o imóvel, não tem dúvida. Tá? Então, tem uma data, vai casar naquela data, precisa do imóvel antes. Tem que ter limite, Denise, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, agora estamos com limite todos, os compradores e os vendedores. Então, ótimo, dentro desse universo vamos trabalhar e vamos produzir. É o que estava falando de legislação clara, né? Isso, exatamente, exatamente. Bom, nós estamos chegando quase ao fim. Eu queria saber das suas expectativas assim, pessoais, aí, do ponto de vista do Secov, esse novo desafio para 2019. Muito interessante, algo meio inesperado. O Flávio assumiu a secretaria, falou, puxa vida, não dá para, obviamente, acumular, tenho que me licenciar do Secov, efetivamente o fez, pediu ajuda, nós não podemos negar. Não é algo que eu estava esperando, é um trabalho intenso, Denise. Nós falamos aqui de alguns problemas, né? Pois é. O tempo, a energia que o Secov demandam é uma estrutura enorme. É hoje a maior entidade patronal, o maior sindicato patronal da América Latina. Não é pouco. Nós representamos quase 90.000 empresas no estado de São Paulo, entre associados e representados. Então, é uma responsabilidade grande, mas é muito interessante, é desafiador, mas a gente aprende muito, a gente tem contato com toda a sorte de desafios diferentes, de assuntos diferentes. Então, existe um crescimento pessoal que é muito interessante, muito bacana. Animado e vamos lá. E inserido num processo de mudanças maiores que se espera que ocorra no país, né? Sem dúvida. Todas que possam criar e alavancar um desempenho efetivamente melhor. Queremos contribuir para essas mudanças do país, para esse aperfeiçoamento, para esse novo Brasil que nós estamos vislumbrando, que esperamos todos que aconteça, né? Exatamente. Que não nos decepcionemos mais uma vez. Eu acho que a crise toda que o país enfrentou levou a essa mobilização maior da sociedade, do empresariado, de tentar participar efetivamente dos rumos do país. Né? É verdade. Quantos empresários que já estavam... usando um termo mais assim, como se falava antigamente, com o burro na sombra, que não precisavam mais, resolveram arregaçar as mangas e participar do governo, falar, puxa, não me sinto bem, eu estou bem, mas o país não está bem. É o caso do Flávio Amari, é o caso do Romeu Zema, é o caso do João Dória, de outros que resolveram assumir, vários outros, o Salim Matar, e vários outros que não precisavam, mas estão lá para ajudar, para colocar as ideias, para colocar a sua experiência, seu know-how e o que podem fazer pelo país. É muito bacana a gente voltar a sentir patriotismo. É algo que estava em falta, agora está todo mundo nesse astral, vamos esperar que não sejam só os 100 dias, que isso permaneça. Aí a cobrança aumenta também, né? Porque estão participando, a cobrança fica muito maior, mas uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, alguns anos atrás, era muito difícil imaginar os empresários falando das dificuldades do próprio setor e cobrarem reforma da Previdência. Sim. Então, por aí é bem o exemplo dessa mudança de postura, né? Sem dúvida. Isso é muito legal. Tá
É isso, desejo uma excelente gestão aqui à frente do Secov. Muito obrigado, Denise. E a você um grande ano nas suas atividades, que nós ouvimos religiosamente todas as manhãs. Pois é, também estou participando aula. dessa história. Uma aula não, mas a gente tenta decifrar aí, o que pode acontecer com a economia. Então, um ótimo dia. Ficamos por aqui com esse Secov Debate, que teve como convidado Basílio Jafé, novo presidente do Secov São Paulo. Obrigada a você que esteve com a gente até agora. Depois o nosso programa fica disponibilizado dos canais do Secov. Um ótimo dia a todos e até o próximo. Tchau, bom dia a todos.